E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite. Hoje nós estamos aqui com mais um Conversas do Veteran, né? Estamos aqui com o César Maciel, que é o diretor, sócio e diretor de eventos do Veteran, o Lúcio Breitman, que também é nosso sócio e está ligado à diretoria de eventos do Veteran Car Clube, e o nosso amigo Alexandre Fornari, que é professor, esportista, né? Skatista e surfista e antigo mobilista, né? E está aqui para nos contar um monte de história bacana de antigo mobilismo, sobre o pai dele, do Breno, e tudo mais que ele possa trazer aqui de bacana para nós. Então, espero que tenham todos bem, né? A gente está nesse período de isolamento aí, de pandemia, e vamos então contar coisas boas, histórias bacanas aí. Alexandre, legal. Boa noite. Boa noite, tudo bem? De repente, sei, era interessante tu até te apresentar um pouquinho aí, né, como professor. Eu vejo, por exemplo, nas redes sociais que tu também é skatista, né, surfista, e além, obviamente, de ter a ferrugem no sangue, né? Então, de repente, dá um pequeno toque aí pra gente, né, dessas tuas atividades. Eu vejo que eu acho assim que a família Fornari toda são algumas facções, né? Por exemplo, os meus sobrinhos também, um mora na Califórnia, um é surfista, outro não sei o quê, então parece assim que é um contágio, né? Aventura, criar, essa questão toda forte, né? Mas realmente, né? Todo mundo pergunta por que não ocorreu. Eu sou o único que não guio bem. Sempre gostei da mecânica, sempre gostei da graxa, de ficar sempre perto dos carros, aquela coisa toda, né? E aí, talvez, para se aventurar um pouco, né? Um pouco de velocidade, claro, tirando o carro fora, eu acabei entrando no skate, isso meado dos anos 70, depois fui para o surf, depois fui para o stand-up. A minha última brincadeira, que eu não consegui estrear ainda, comprei uma canoa havaiana, né? Uma OC2, que é para 2 pessoas, vou levar a mulher junto, né? Então a gente está sempre procurando isso aí tudo, né? E quanto à questão de professor, né? A gente sempre teve essa ideia de ensinar, de passar alguma coisa. E também não sei sobre o meu convívio, né? Com tantas pessoas assim antigas, né? A família, eu convivi com bisavó, com bisavô, né? Então parece assim que a história se enraizou um pouco aí, né? Eu ontem mesmo estava olhando umas fotografias aqui que eu trouxe para mostrar para vocês alguma coisa aí, e eu estava vendo a turma que corria nos anos 50, né? E alguns deles eu conheci, né? Então até na hora eu pensei, pô, tô quase entrando na história também, né? Sim, sim. E tu, me diz uma coisa, o que tu acompanhasse, assim, né, do teu pai, né, de corridas, de ver Uhum. e de participar e de ir junto, né, dos circuitos. Esses dias tu também botasse na rede social os circuitos de rua de Porto Alegre, né? Tu botasse, eu acho o Cavalhado do Pé da Redonda e o da Redenção, né, que tu botasse ali. E desses aí, Eu só não coloquei o da Farrapos, né? sim. Que teve 2 corridas lá, acho que em 51, se eu não me engano, foi uma prova comemorativa, aniversário da Rádio Gaúcha, alguma coisa assim, e aí o pessoal fez essa prova, né? Mas Sim, assim, ó, eu vou dizer, eu dos Fornari, eu sou caçula, né? sim. Quem conviveu mais com corrida, assim, que pegou uma parte, é o meu irmão mais velho, o Antônio Miguel, né? E, inclusive, ele começou a correr em 69, né? E parou de correr há pouco tempo atrás, né? Mas assim, ó, eu tenho as minhas lembranças final nas últimas corridas da Cavalhada, né? Sim. Inclusive, o pai teve aquele acidente em agosto de 68 e a última prova foi em setembro de 68. E foi umas 12 horas. Essa eu fui, né, só para curtir, né? Porque o pai não correu, o velho estava todo ainda Aham, aham. engessado, moleta, aquela coisa toda, preocupado já em consertar o carro, né? Mas a gente foi lá só para curtir, né? Inclusive, O... eu sempre digo pro pessoal, né? Sim, Eu em matéria de corrida, assim, o pai por ser o piloto, aquele herói, assim. Mas eu também tinha um outro piloto, que era meu vizinho de bairro, meu Deus, que foi o Aldo Costa, né? Então, eu sempre tinha a ideia, assim, ó, torcia para 2 fincas e para 2 pilotos, né? Se o velho estava na frente, estava faceiro, senão eu ia para o Aldo, né? Então, sim. o Aldo também, assim, uma pessoa que conviveu muito com a minha família também, né? E era uma pessoa super amiga, super divertida, né?
E é uma pessoa também que se dedicou muito ao esporte também, né? Deixa eu só te Fala aí, perguntar uma coisinha. Ô, Ponari, esse acidente que tu falaste do teu pai, de 68, é aquele ali da delegacia. Da delegacia ali, da brigada ali? Sim. É o afamado esse, porque esse eu acho que é o acidente que mais foi comentado, que até hoje essa foto circula, né, dentro das mídias. Eu acho que eu tenho aqui essa foto aqui. Acho que é um dos mais... Não, assim, depois eu volto então para contar alguma do início, mas assim, só para não perder o gancho contigo, César, todo mundo ficava assim, tentando descobrir o que aconteceu, né? Para descer a Otto Niemeyer e fazer a Praça da Tristeza e subir a Venceslau, ali tinha asfalto, paralelepípedo e concreto. Então tinha 3 tipos de piso. Para vencer a curva, para subir ali na frente da igreja, né, na Praça da Tristeza, aquilo ali tinha que descer de pé cheio, né? Porque senão tu desgarrava. E quando alinhava para subir a Venceslau, tinha uma faixa que era concreto com um bueiro, uma tampa quadrada, raiada para escorrer a água, né? E o pai, quando desceu, vacilar. Pedro, cadê o Book na o José remada? Asmus, entrou alguém. Não tá embaixo da cama? O José Asmus, ele deu uma engasgada, no invés de puxar para o lado de dentro da curva, no caso para a esquerda, e ele puxou para a direita. E quando o pai desceu, deu de cara com a traseira da Ford do Asmus. E aí, por infelicidade, na hora de frear, a freada por cima dessa tampa de bueiro. Quebrou a suspensão, a roda entrou para dentro do paralama e ele disse que conseguiu tirar um pouco para não atropelar várias pessoas. Justamente na esquina da delegacia, tinha aqueles fardos de alfafa e tal, né? E foi o histórico que deu, né? E o jornal da época colocou, né? Por milagre, né? Pela perícia do Breno e tal, né? Não causou mortes e tal, né? Mas foi uma pancada muito forte, né? Foi feito o cálculo, né? Foi mais ou menos 120 por hora essa batida. O motor parou do lado dele, né? E o banco quebrou e ele escorregou para baixo do painel da cinca, a alavanca do freio de mão travou no joelho e com a quebra do banco ele quebrou a bacia. Bini, a gente está no... Nasceu, né? Nasceu de novo. Sim. Agora, nessa época era muito perigoso, né? Porque realmente eles eram artistas mesmo, tinha que ter muita habilidade, porque era uma aventura mesmo, né? E agora um dos marcos foi também a corrida das 12 horas, era uma coisa incrível que acontecia na cidade, né? Aqui em Porto Alegre, né? Não, tu imagina fechar um bairro de sexta-feira de noite até domingo, meio-dia. Uma loucura. Aconteceu uma corrida. Que movimentava o estado todo, né? Vinha gente de tudo que era lugar para assistir essa prova. Sabe o que eu mandei para o Zânia? Mandei assim, ó. Vamos assim, ó. Vou usar o testemunho de alguns pilotos, né? Primeiro, eu acho que foi o Aido Finardi que numa das conversas contou, olha, correr naquela época era que nem correr em cima de um arame. Entrei na sala dele. Tem essa ideia, né? Correr em cima de um arame, né? Sim. Então era bem complicado isso aí, né? Sim. Ali, por exemplo, na cavalhada, a média de 100 por hora, o pessoal achava, não, pô, é pouco, né? Se for analisar o circuito que é naquilo 160, uma tripinha de asfalto e paralelepípedo e aquela coisa toda, né? Então era um... E com pneu diagonal, né? O diagonal foi até 63. 63 apareceu o Cinturato, aquele Pirelli, que veio para atacar, né? E aí, aí todo mundo trocou o aro da cinca para 15,5, de 15 para 15,5 para receber esse pneu, né? Que hoje é um problema para quem tem JK, porque como é que vai arrumar um pneu 15,5? Só os italianos mesmo. Eu tenho 2 aí guardados. Esperando. Mas enfim, né, Alexandre? Tu falasse assim, na verdade nós não temos muito tempo aqui para falar tantas histórias que tem, né, Breno? Velho. Enfim, né? De repente, assim, tem tanta coisa, tanta curiosidade, né? O pouco que eu sei, né? Só te interrompendo, que eu vi,
é que, além de piloto, ele também era um bom mecânico. Então, isso também foi o grande, talvez, posso estar falando uma grande bobagem, mas talvez o grande diferencial é isso, porque ele mexia nos carros e pilotava bem. Então, estava pronto, né? Tudo praticamente pronto ali, né? O parceiro ideal, eu acho que era uma coisa assim mútua, né? O Catarino e o pai, né? No caso, o Breno e o Catarino, foi uma dupla perfeita, né? Porque o Catarino, mesmo não entendendo muito de mecânica, né? Ele era uma pessoa que sabia controlar o carro bem, né? Sim. E o pai, então, quando pegava, guiava, né? Ele também, quando trocava de pilotos, né? 1.000 milhas, correr de 2 não era fácil, né? Então, o Catarino arrancava e quando ficava cansadão, porque ele era bem mais velho que o pai, né? Na época, né? Então, quando o pai pegava de noite e tinha, às vezes, a oportunidade de fechar a bandeira quadriculada, então, era assim, era um piano, né? Os dois tocavam piano naquele carro, Sim. né? Mas uma história interessante inicial do Breno é o seguinte: o Breno não era chegado em automobilismo. A paixão dele, o sonho dele era correr de lancha. Tanto é que ele tinha lá um box no Veleiros, ele já tinha feito eu não sei como é que se chamava aquilo, um chinelo na época, né? Um chinelinho e tal, né? E aí teve uma prova para Capão da Canoa, Porto Alegre, Capão da Canoa, em 50, início de 50. E aí os amigos todos incentivaram, não, vamos participar, eu te ajudo, divido contigo e tal. E aí ele correu com o Renault Juva 4, um Renaultzinho pequenininho, né? E chegou em terceiro lá. E aí todo mundo disse, pô, Breno, tu dá pro troço, tu guia bem, tu nunca correu, tu chegou em terceiro, mais de 20 e poucos inscritos, né? E aí ele se entusiasmou, né? Então quer dizer que ele tinha um rumo para a água, no caso, né? Para um esporte aquático, para lancha, e acabou então entrando no automobilismo, né? Então tá aqui a figurinha, aqui, ó. Sim. O Breno com o Renault Juva 4, a estreia dele. Que show, hein? Legal. Que legal. Detalhe, né? O traje de piloto, né? Era a melhor roupa. Sim. Era a melhor roupa que se usava para pilotar, né? Então, e um dos prêmios na época era um pedaço, um lotezinho de terra lá para os primeiros colocados em Capão da Canoa. E o velho ganhou um terreno na CPE. Que legal. A rua principal de Capão da Canoa ali, né? Claro, a principal. É bem interessante isso aí, né? Então, são essas histórias assim bem interessantes. Depois, o segundo cutucão dele foi esta Porto Alegre-Bagé, Bagé-Porto Alegre, né? Chegada aqui em Guaíba, né? Porque não tinha ponte, aí o pessoal atravessava a barca e a festa era lá, né? E aí ele saiu muito mal aqui, chegou em 11º lá em Bagé, e aí recebeu os cumprimentos do Catarino, né? Pô, tu nunca, segunda corrida que tu faz, correu Chiculante, um monte de gente já tradicional aqui, da época, né? E aí, em seguida, né? Começaram a fazer então essa parceria. Né? E foram tricampeões das 1.000 milhas, né? É isso? 56, 57, 59, né? E foi nas 1.000 milhas que teve o episódio aquele do carro quebrado, que o Catarino foi pro hotel e tu até contasse, né, que de pijama ouviu no rádio que o carro já estava bom, voltou para o autódromo e eles voltaram a correr, é isso, né? Esse cara, teu pai ficou... Eu não sei se foi nunca chegou a contar, eu não sei se foi o Breno, se foi o Catarino que deu uma sobrada com o carro, bateu, né, porque Interlagos era o quê? Era só mato e aquela tripa de asfalto no meio, né? Inclusive tem a história do cavalo aí, que é tradicional, essa do cavalo, né? Mas aí quebrou, entortou a ponta de eixo, aquela coisa toda. O Catarino ficou muito chateado, abandonou a prova, aquela coisa toda, né? E aí, essa história, então, né? No caso, né? O pai mecânico e piloto. Tergolina, que era um baita do mecânico, e o Valentim Moraes, o outro mágico dos V8 também, né? Aí um olhou para a cara do outro. Ó, nós temos tudo aqui, ó. Gasolina, pneu, ó, vamos soldar esse troço aí, vamos escorar com o que der. Tiraram um caibro 8x8, sei lá, amarraram com arame, seguraram a suspensão da fora e aí tocaram, né? O hotel era longe, na Avenida de São João, o Catarino tomou um banho, ligou o rádio, aquela coisa toda, e
O radialista dizendo, olha, passa número 2 aqui na curva, não sei o que e tal. Eu disse, pô, Catarina, é meu carro, cara. O que tá acontecendo? Vou voltar, né? Voltou correndo. Voltou. Só não sei se voltou de pijama, né? Mas que ele voltou correndo, voltou, né? Sim. E aí pegaram a classificação, 16º lugar, e parece que os 20 primeiros carros, eles se classificavam direto para a 1000 milhas do outro ano, né? Sim. Então ainda garantiram ainda uma colocação final e para outro. Não teve bronca nenhuma com patrocinador e tal, né? Ah, show de bola. Show de bola. História. Não, as histórias são fantásticas, né? E outra, enfim, até a gente estava conversando, enfim, tu falasse a questão da mudança dos números, né? Porque era o 2 na carreteira, né? E depois o 35 foi adotado quando? A partir de quando, Alexandre? Os Andreatta, eles tinham aquela escuderia dos galgos brancos, né? Sim. Então era o Catarina era 2 e o Júlio 6. Né? Então, em seguida, depois, quando o Vitório começou a correr com 4, né? Mas como o carro era do Catarino, né? Quando o pai fazia as corridinhas dele, ou ele corria com a Forzinha velha que ele tinha, e aí, em seguida, quando começou com a história da Cinca, ele foi se inscrever numa prova e até eu contei para vocês, né? Eu sempre achei que o 35 teria a ver alguma coisa com a história da Revolução. Sim. E o vermelho com os Maragatos, aquela coisa toda, né? Mas ele nunca disse. A história que ele sempre contou para nós é que o 35 surgiu, na hora da inscrição ele pediu o número mais baixo que tinha, né? O 15 não tinha. Né? Não sei por que do 15, né? O 15 não tinha, e aí o cara na inscrição disse, não, olha, eu só tenho 35 sobrando. É o número mais baixo, tá, então vamos 35. Bom, aí venceu essa corrida, isso já com a Cinca dele, né? E até então as fábricas não tinham entrado no esquema das 12 horas ainda. Né? E aí, na primeira 12 horas, também estava com o número 35, ele disse, olha, nem vou trocar. Pô, ganhou as 12 horas, né? A primeira edição lá em 62, fita azul, e ele disse, pô, o número me deu sorte, não vou abandonar mais, vou continuar com o 35, né? E o 35 foi usado pelo Antônio, foi usado pelo Neco, né? Os meus sobrinhos também correram de kart com 35, né? Então, ficou assim, uma espécie de legenda, né? O 35 aí ficou jogada, marcado, né? marcado. Mas ele chegou, ele correu a 1000 milhas em 67, ele foi com o Regente para lá, né? Inclusive o Regente foi construído para correr essa 1000 milhas, foi a 9ª 1000 milhas, e no fim ele acabou correndo com 15. Chegou lá, um paulista já estava com... Olha essa foto é maravilhosa. Olha o fiasco. Lúcio, conta como é que a gente conseguiu essa foto aí. Essa foto foi cedida pelo Bajesteiro. É uma foto de uma foto tirada. Eu dei de presente para ele. Olha só, Alexandre, quando a gente estava fazendo o livro, tá? Eu e o Lúcio fomos lá na casa do Bajesteiro, que tem um acervo assim, fenomenal. E aí nós garimpamos as fotos dele e eu tirei as fotos das fotos. E essa foto da foto está aqui, que ele cedeu lá. E essa aqui é uma que eu acho que foi no... Olha esse pega aqui, ó. Isso aqui é tu. Eu estou sentado lá dentro, hein? Eu apareço. Tu aparece, tu tá lá. Tô lá. Eu vou te mostrar o que deu aquela sobrada do Breno. Mostra. Aqui, ó. Consegue ver? Olha lá onde é que ele parou. Essa é a sequência? Que loucura. Essa é a sequência. Ele Legal. Lá em cima. Parou na calçada. Olha aqui. Incrível. Olha o pessoal no muro, lá. Só olhando. O pessoal do muro, ó. Mas o que é bacana, Eduardo, se puder botar de novo ali a foto, que eu acho bacana é que nessa época era feito tudo à mão, aquelas pinturas ali as propagandas. Olha a vela ali, tudo feito à mão, né? Isso era maravilhoso. Não, mas agora eu vou te dizer o seguinte. É fantástico, cara, fantástico. Eu vou te contar o porquê disso aí. O Cinca de corrida não era carro de corrida, era o carro da família. Sim. Só se tinha um carro. E aí terminava a corrida domingo, lavava, porque isso era uma tinta têmpera, né? Lavava aquela coisa toda, segunda-feira trabalhar e levar para a escola, aquela coisa toda, né? E me diz uma coisa bacana que tu tocou isso aí. Eu li
Aí queria ver se isso é verdade. No tempo das carreteiras, diz que ele desmontava, depenava, corria e depois montava de novo. Isso é verdade também ou não? Não, o carro, quando o pai corria de fora, olha aqui, ó. Ó, isso aqui, ó, carro de uso. Tá? Pintura, aquela coisa toda. Só que aqui era categoria Standard Mecânica Nacional. E as carreteiras eram força livre. Sim. Aí quando começou a melhorar um pouco, ó, já deu para tirar alguma coisa e ficava à frente, né? Então, numeração dezena, força livre, carreteira. Centena, ó, 154 número, né? Aí tá parecendo invertido. Aí era mecânica nacional. Então tinha essas duas distinções, né? Separar. Mas na realidade, quem tinha grana tinha um carro de corrida e quem não tinha grana era o carro de corrida e carro de usar em casa. Carro de usar em casa. Isso aí é muito legal também, né? Porque... Para tu ter uma ideia, eu estudava no Pontos Pobres, né? E morava ali no Menino Deus, na Jardim Alencar, né? Então, às vezes, dava coincidência do pai, trabalhava que nem condenado, né? De levar, dar uma carona até a escola. Pô, a gente se achava o cara, né? Chegar lá de cincão, dando reto, aquele barulhão, né? Cinta segurando o vidro, tranca segurando o capô, roda mais larga. Pô, tu era o rei da cocada da escola, né, cara? Todo mundo depois, todo mundo que morava pro lado de lá, ao contrário do Menino Deus, queria ir junto, né? E às vezes chegava rapidinho. Levava aquela galera toda empilhada ali dentro, né? Que legal. Só não podia pisar na bateria, que era no banco, atrás do banco, não podia pisar na bomba elétrica, senão ia desconectar. Tinha que cuidar da mangueira de gasolina que passava por dentro. Porque a mangueira, ele ficava cuidando se estava vindo gasolina, então era mangueira transparente. Aquelas coisas que o Breno inventava, né? Para se diferenciar nas questões mecânicas dele nas corridas. Né? Sim, sim. Uma loucura isso aí, né? E na época do Cinca ali, década de 60, também ele ganhou no Uruguai, né? Foi o primeiro carro brasileiro a ganhar lá, isso? Isso aí foi registrado pela revista da Cinca. Claro, né? Nunca foi divulgado assim, oficialmente num livro, alguma coisa, né? Mas a revista da Cinca colocou, né? Foi o primeiro carro de fabricação nacional na categoria turismo a vencer fora do Brasil. Fora do Brasil. Foi lá em Elupinar, né? Sim. Correr essa prova Montevidéu e tem uma história interessante, né? O pai, quando foi largar, o Aldo também foi correr de Cinca lá junto, né? Chegou lá, só tinha os Mini Cooper e uns carrinhos lá que eles olhavam assim, diz que aqueles Uruguai gordão, pesadão, aqueles carrinhos pequenininhos. Aí ele disse pro Aldo, pô, nós vamos ganhar de cancheira desses caras. Quem é que disse que a Cinca conseguia segurar aqueles Mini Cooper, cara? Tudo rapidinho, tudo bem. Mas voava, né, cara? O pessoal teve que reaprender a como conduzir um carro maior, muito mais pesado, né? Claro. E chegando lá, foi uma briga, né? Ele moeu o diferencial, né? Caiu um parafuso da satélite e ficou encruado dentro do pinhão e da coroa, mas conseguiu ainda vencer, né? Sim. Uma daquelas loucuradas do Breno, né? E aí também nessa época teve a história do Regente, né? Foi vendido, ele usou aqui. Quando é que foi vendido para lá e quando é que tu resgatou esse carro? Essa história do Regente é legal, né? Inclusive quando o pessoal aí dessa TV a cabo teve aqui em casa, né? Todo mundo almoçando e o Breno, os paulistas, todo mundo fazendo carro, todo mundo fazendo protótipo para correr, porque era meio moda a partir do meados de 60, né? Aí um dia ele no meio-dia lá disse, não, vou fazer um carro também. Pegou um papel de pão e começou a riscar. Vou cortar aqui, vou fazer não sei o quê. E nós, não, louqueou, né? E aí, de uma plataforma que na realidade era uma Cinca, né? E estava naquela transferência, 66, 67, estava entrando já a Chrysler. E aí, no fim, em 44 dias, ele fez esse carro para correr a 9.000 milhas, né? Que loucura. Usou até 71, teve várias versões de frente, o pessoal muito discute comigo isso. O carro teve cinco frentes, né? O Breno tinha mania de bater, seguida ele batia em alguém. Eu não sei se era para empurrar para fora, tirar da frente dele, mas de vez em quando ele dava umas pancadas fortes, né? E depois daquela pancadona da delegacia, ele refez o carro todo, né? A frente ficou mais baixa, ele cortou um pouco a traseira, ficou mais curta, né?
se fizer um apanhado com toda a sequência, vão dizer, olha, são 5 carros, mas na realidade é um só, né? Sim. Eu quando fiz essa epopeia, né, que eu fiquei sabendo que tinha uns pedaços, que o carro ainda existia, eu fui no Uruguai, o falecido Cláudio da Rosa foi comigo, que conhecia todo mundo no Uruguai, a gente se embrenhou, acho que andamos ali a Ribeira dentro, acho que uns 40, 50 quilômetros, procurando o tal de fulcro, que o fulcro sabia onde é que estava o Zazik, que era o dono do carro, tinha comprado do Breno. Bom, 2 dias para achar o fulcro, no meio do mato, a gente entrou numa fazenda, o cara com espingarda 12, aquela coisa toda. Ah, que loucura. Foi bem interessante, né? O cara lá, nós na porteira, ele perguntou quem é? Aí eu disse, não, Fornari. Aí o cara gritou lá de dentro, é o pai ou é o filho? Aí eu pensei, o Breno deve ter feito alguma merda aqui no Uruguai, o cara tá com uma espingarda, né? E perguntar, é o pai ou o filho? Aí eu fiquei pensando bem, o que eu digo, né? É o filho, né? É o filho, né? Aí ele disse, não, o Zazik não mora mais aqui, o Zazik mora ali no Bairro Santana, Ipiranga, esquina com o Vicente da Fontoura, ele vai te dizer tudo do carro, volta para Porto Alegre. Aí o Zazik, aí o Breno foi junto, e conversaram bastante, ele disse, não, olha, sobrou uns pedaços, não sei se presta, aí voltei de novo, o carro estava no interior lá de Livramento, se juntou umas partes de um outro regente, o pai ajudou, né? Eu contei também para vocês que eu encontrei aqui em Guaíba o tio Pedro, né? O Pedro trabalhou com o pai no tempo da Sabrem, né? E ajudou no carro, né? Inclusive até apareceu umas imagens aí no fundo, é que está meio desfocado aí, né? Quando foi feito esse carro. Ele ajudou também, refizemos o carro, corta aqui, na volta. Não, vamos modificar aqui que eu nunca consegui fazer, vamos fazer agora. Já estava tudo soldado, ponteado, desmancha de novo, porque o velho queria refazer e tal, né? Então foi legal, foi bem curtido a volta da Cinca e também a volta do regente aí, né? O Breno espetáculo, andou, né? E também tem um fato bem assim, não digo místico, né? O pai faleceu numa semana, na semana seguinte eu fui arredar a Cinca aqui em Guaíba e quebrou uma biela e arrebentou o motor todo aqui dentro do pátio. Então parece assim que o velho foi e o motor foi junto, né? Que loucura. De arrepiar, bacana isso aí, né? É muita loucura. Pessoal, a gente tem 3 minutos aqui, estou vendo aqui o tempo restante, né? E infelizmente, né, era para uma conversa a gente ficar aqui até dias, né, batendo esse papo. Mas, enfim, a história do Breno, tudo são histórias fantásticas, né? Eu vou dizer assim, para resumir uma coisa, assim, uma frase que ele até deixou, né? Ele até deu uma entrevista para uma televisão, eu não sei se é RBS ou se foi já o pessoal da Ubra, né? E a jornalista perguntou para ele assim o seguinte, como é que vocês faziam para ir para as 1000 milhas, aquela coisa toda, né? Ele disse assim, olha, a gente preparava o carro, montava, ia rodando até São Paulo, desmontava, montava de novo e corria. Mas no fundo, a gente se preparava como se fosse ir para a Lua. Então isso aí ficou marcado assim, né? Que coisa que ele admirava, né? Ele, o Catarino e os demais amigos dele da época, né? De correr essa corrida lá em São Paulo, assim como se fosse uma coisa, né? Empolgante, né? É uma paixão, né, cara? É uma paixão que te envolve. E é isso aí. Imagina fazer todo esse deslocamento até São Paulo, rodando, chegar lá, ajeitar o carro ainda para botar para correr. Era muita coisa. O carro foi uma vez só de caminhão, as outras vezes o carro foi rodando, né? É muita coisa. E eu amaciando até lá, né? Imagina hoje tu diz assim, vou dar um pulo em São Paulo para ver uma coisa. Tu não vai, hoje já não vai. Imagina ir para São Paulo no final dos anos 50, né? O que era? Vacaria, sim, subia. Sim, havia Serra, Lages, né? Era outra história, não. Não, muito legal, bacana esse bate-papo todo, né? E isso aí que é bacana. Essas histórias são legais, né, cara? Porque tu traz isso e que tem uma geração que não sabe, ou por não se interessar, ou porque não pesquisou e tal. Mas cara, os pioneiros, né, cara? Que nem o Lúcio falou lá no início, né? E que tu falasse, correndo arame. Né? Hoje, por exemplo, né, só para terminar, que tá dizendo que falta um minuto, hoje eu vi o documentário do Fanjo, né, cara? Eu assisti. Cara, uma loucura, velho. Tu vê aquilo ali, tu não acredita que os caras fizeram aquilo. Assim como tu tem isso aí, né? Tu participou um pouco dessa história, né?
Mas, enfim, pessoal, vamos... Não, só para finalizar, eu quero deixar assim, o meu agradecimento do fundo do coração, né? Que quando vocês convidam a gente para ir nessas feiras, nos encontros, isso aí, para mim, tem coisa dupla. Não é só expor o carro, mas é uma forma também de preservar a memória do Breno, a memória da família e aquilo que eu digo, né? São paginazinhas que estão se apagando aos poucos, né? Então, muito obrigado de coração mesmo.